Eu tenho 50 anos de espiritismo. Esta é uma frase bastante comum de se ouvir. E este tom é mais ou menos semelhante como que se a pessoa nos apresentasse um crachá. Um crachá que lhe conferisse determinada autoridade sobre aquilo que ele representa no seio social ou em uma agremiação espiritista. Entretanto, a sua qualidade de ser espírita está diretamente relacionada à sua capacidade de compreensão e execução dos postulados doutrinários. Só isso e nada mais. Não basta, portanto, que você consiga identificar o seu Dharma, a sua missão de vida, ou como nós costumamos chamar em o Espiritismo, a sua programação encarnatória, e ser bom, consonante à compreensão humana de bondade, não fazer o mal. É necessário que o indivíduo humano se entenda como um ser ativo da criação, que possui um propósito existencial, primeiramente para consigo mesmo, de autoconhecimento, de crescimento consciencial, transformador, para que se qualifique, de pouco em pouco, todos os dias, a ser ainda melhor para a coletividade humana. Ser espírita, portanto, é trabalhar em fraternidade, visando sempre o bem comum. Seu Dharma, portanto, no setor das boas obras, poderá, enquanto adepto do Espiritismo, por exemplo, ser pregar o Evangelho. Excelente escolha! Mas compreenda, antes de tudo, que pregar o Evangelho é absorver a magnificência ao ponto de provocar-lhe profundas reflexões todos os dias sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você deseja para o porvir. Não é, portanto, sobre transformar o outro, porque a transformação do outro é algo que absolutamente está fora das suas capacidades, e Deus não dotou nenhum de nós com o dom de transformar o outro, senão pelos exemplos que nós produzimos dia a dia e que decorrem da autotransformação. Então, você só tem controle sobre si mesmo, nem sobre as circunstâncias e muito menos sobre as pessoas, visto que somos indivíduos dotados de potencial divino, ou seja, somos eivados de todos os dons do Criador, para crescer, para fazer crescer, para evoluir ou aprimorarmos-nos incessantemente e, por fim, mais competentes nos nossos haveres, tornarmos-nos felizes pela utilidade ou pelo dom de cocriar. Na coletividade ou dentro da casa espírita, portanto, você poderá compreender que o seu dom será gerir aquele grupo de pessoas que estão lá com propósitos os mais diversos. São as 3 classificações de espiritistas que Kardec já nos deixou como ensinamento em O Livro dos Médiuns, salvo engano, lá no capítulo 29 ou 30, últimos capítulos desta obra. Alguns se interessarão pelos fenômenos, mas neles não verão qualquer consequência moral. Outros, no entanto, admiram os fenômenos, compreendem o caráter da doutrina espírita sobre as penas e recompensas esculpidas em o livro O Céu e o Inferno, portanto, reconhecem as consequências morais, mas ainda assim não estarão bem dispostos a fazerem grandes transformações íntimas, embora tenham parcial consciência de suas consequências. Agora, aquele que é o verdadeiro ou sincero espírita, que dá muita importância às consequências morais e se esforça todos os dias, primeiro, para identificar as suas imperfeições, sem justificativa alguma, mas com empenho e esforço incessante para se modificar e, em se modificando, ser mais útil ao semelhante. Este sim, dada estas circunstâncias, será o indivíduo ideal para ser o condutor de almas dentro de uma casa espírita. Não basta, portanto, apenas ser indulgente, benevolente, perdoar os semelhantes, para que se diga um bom condutor de almas. São características desejáveis para todo espírita, para todo cristão. Mas a tarefa é bem específica. Se o seu Dharma é conduzir almas dentro de uma casa espírita, você precisa se afeiçoar bem às características do próprio mestre lionês. Ser cônscio, racional, arguto observador, trabalhador incansável,
motivado a novas descobertas, para que você possa estimular cada uma das classificações de adeptos do Espiritismo que estarão sob a sua direção. Estimular aquele que não vê, senão os fenômenos espiritistas, para que ele compreenda a importância dos caracteres morais. Estimular aquele que reconhece o campo da moralidade como algo a ser trabalhado e comece ainda hoje, sem demora, sem desculpas, compreendendo que quanto antes deixar a sua zona de conforto, arregaçar as mangas e começar o trabalho renovador, mais rápido atingirá o objetivo da felicidade. Enfim, ter muita atenção para aquele que está motivado com a autorrenovação. Não esfrie a própria fé quando lhe trazer ideias particulares para o bem da agremiação em que você participa. Saiba ouvir. Respeite as suas ideias. Isto não significa aceitar passivamente qualquer ideação que surja, mas buscar compreender-lhe os propósitos. Se tiver dificuldade, reúna-se com outros amigos e discutam as possibilidades de implementação daquela nova experiência. Lembre-se, a vida não é calculada matematicamente. Ainda que você compreenda, pelo seu velho aprendizado, pela sua formação espiritista, que uma nova ideia não está em conformidade com o seu padrão de entendimento do Espiritismo, remeta seu pensamento às leis divinas e naturais, onde a lei do progresso é uma verdade. Remeta o seu pensamento à essência do Espiritismo, como ele principiou, senão pelo arguto interesse do codificador de experimentar sucessivamente. Tanto é que nos deixou o ensinamento de que a ciência é uma das fundamentais bases estruturantes da doutrina. Quando nós dizemos então, tenho 50 anos de doutrina, e entendendo que isso não nos credencia a nada se não tivermos firme interesse em auxiliar o desenvolvimento do outro, se não deixarmos conceitos prévios que nos faz arraigados a condicionamentos, em tese, impossíveis de serem modificados, nós estagnamos e fazemos estagnar todas as possibilidades daqueles que estão ao nosso lado, dependendo da nossa orientação para o seu crescimento. Isto é, antes de tudo, o personalismo estagnante. Quando houver dúvidas da possibilidade de realização de uma nova tarefa, não hesite em dar o primeiro passo, pois só assim é que nós nos movimentamos um passo de cada vez. O não êxito daquele cometimento nós já o temos, mas a certeza de que ele poderá ser exitoso só virá se nós tentarmos. Arrependamo-nos todos os dias, portanto, de não termos tentado algo diferente, algo novo, sem fugirmos da proposta essencial da doutrina, é claro, mas nunca nos arrependamos, portanto, de desperdiçar o nosso tempo por não ousar sermos melhores a cada dia. Na pior das hipóteses, em se tentando um trabalho diferente, um trabalho com o objetivo sólido de auxiliar a coletividade, consulentes e tarefeiros, porque nós outros tarefeiros da casa espírita também temos nossas dificuldades, necessitamos da boa orientação, necessitamos de crescimento intelectual e moral e também de tratamento às vezes. Este é o papel do condutor de almas dentro de uma casa espiritista, o dirigente, presidente, dirigente espiritual, dirigente de estudos, ter sabedoria para observar, para implementar e para manter motivado o grupo todos os dias, motivado a crescer a cada momento, a cada minuto de sua vida. Dizer, tenho 50 anos de doutrina espírita e nós sempre fizemos exatamente desta forma que estamos fazendo, é atestar que você não fez nada de diferente, que você continua 50 anos no mesmo padrão de trabalho, sem se perguntar se os resultados não estão exigindo um pouco mais de empenho, um pouco mais de estudo, um pouco mais de esforço, uma forma diferente de fazer o mesmo para atingir as mentes e os corações que se renovam a todo instante e que, portanto, precisam melhorar a dose da medicação ou até alterar a medicação. Quando você aprender, portanto, a enxergar o mundo pelo olhar do outro, você perceberá algo mágico a acontecer. Quanto você poderá aprender, sentindo como ele sente, pensando como ele pensa,
e não exigindo-lhe que se adeque a padrões estagnantes. Só porque você aprendeu assim, não significa que você deverá ensinar assim. 50 anos de espiritismo, 50 anos na doutrina. Já dissemos que não credencia a nada. Não é porque o tarefeiro, diferente de você, tem 1 minuto, tem 1 hora, tem 1 dia ou apenas 1 mês de engajamento na tarefa, que suas disposições sejam menores que a tua. Lembre-se sempre que os dons de cada um de nós vêm diretamente de Deus. Os dons não são do homem, os dons são de Deus. Desperdiçar, portanto, o talento de cada um representa a incompreensão de vários trechos do Evangelho, inclusive do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, em que os escolhidos são preparados para a tarefa, porque eles possuem um potencial que você não possui, mas que se você aprender a respeitar, você entenderá o que é o amor, porque não há amor sem respeito. E se você aprender a amar, você poderá falar em fraternidade. Aí a lição Trabalhadores da Última Hora fará muito sentido para você. Sem respeito não há amor, sem amor não há fraternidade, sem fraternidade o trabalho estará incompleto. Pense nisso, compartilhe esse vídeo com as pessoas que trabalham com você na sua casa espírita. Se ponha a refletir todos os dias e ajude as pessoas a refletirem, a meditarem, a crescerem de uma forma espetacular. Paz e luz.